Nestes tempos conturbados, salpicados de incertezas, dúvidas, angústias, como é que as nossas grávidas estão a viver esta pandemia? Uma gravidez com máscaras, com incertezas, com confinamento social, com isolamento social, com a ausência de companheiros nos momentos mais cruciais, nomeadamente nas consultas e nas ecografias, incertezas relativamente ao parto, posso estar sozinha, posso levar acompanhante, visitas já sabemos que estão excluídas, não é de todo o contexto que qualquer mulher idealizaria para uma gravidez. E muitas são as dúvidas e por isso decidimos juntar duas grávidas que amavelmente acederam ao convite para revelar os seus medos, ansiedades e até dúvidas. Queria-vos apresentar a Filipa Vieira, uma grávida, 32 aninhos, primeira gravidez, num contexto um bocadinho engraçado, porque a Filipa tem sido uma excelente enfermeira do Serviço de Obstetrícia do Hospital dos Lusíadas desde há 10 anos e atualmente, daqui a 4 semanas, vai deixar de ser uma cuidadora para ser cuidada na gravidez. E a nossa bonita Sara Prata, que toda a gente conhece, porque é uma figura pública, embora com uma gravidez privada e que está a encarar com muita serenidade e muito feliz o seu primeiro bebê. Porque as dúvidas não são só sobre a gravidez e são também sobre os recém-nascidos. O Dr. Pedro Silva, pediatra e diretor do Serviço de Neonatologia do Hospital dos Lusíadas, está aqui presente também para responder a muitas das dúvidas que essas grávidas terão. Quais são os efeitos da infecção na mulher grávida? Nós sabemos, tendo a base a anatomia, as alterações anatómicas, as alterações imunitárias e até as alterações endocrinológicas da mulher, que na maioria das infecções do vírus, a grávida não está mais vulnerável às infecções virais que o resto da população. Excepto, talvez, a gripe A, e por isso temos a vacina, é o único vírus, o vírus da influenza A, que pode provocar sintomas com mais gravidade na grávida. E relativamente ao coronavírus, o que é que nós sabemos? Tudo o que eu vos vou transmitir é baseado em 2 grandes estudos, um deles que foi pré-publicado e que decorreu no Reino Unido, com 16.749 doentes hospitalizados, e o objetivo deste estudo era saber se relativamente ao SARS-CoV-2, se a grávida tinha maior risco de infecção. E eles verificaram que a percentagem de grávidas infectadas e hospitalizadas era semelhante à prevalência na população em geral. Daí parece que podemos dizer com certo grau de certeza que a grávida não tem maior risco de infecção. E relativamente à gravidade, à severidade da infecção, é algo também que nos preocupa. Outro estudo publicado e efetuado no Reino Unido, com 527 grávidas que foram internadas e hospitalizadas por doença, concluiu-se que, por aquele estudo, e extrapolando para a população de grávidas em geral, que a taxa de mortalidade materna é de aproximadamente 5,6 por 100 mil, o que significa que é uma taxa de letalidade relativamente baixa. E, por outro lado, que a severidade da doença tem a ver não com o facto da mulher estar grávida, mas com fatores de risco que também estão associados na população em geral. Nomeadamente, uma grávida com comorbilidade, ou seja, que tenha uma hipertensão, que tenha uma diabetes, uma grávida obesa, uma grávida com mais de 35 anos e está também associada a grávidas de raça negra, asiática ou a outras grávidas de minoria étnica. Mas cuidado, porque a severidade da doença é mais patente no 3º trimestre de gravidez. Ou seja, as mulheres que são infectadas no 3º trimestre poderão ter uma forma de doença mais grave, mais severa, que obrigará a ventilação e outros cuidados de saúde mais intrusivos. Pensa-se que esta severidade esteja relacionada com as alterações anatómicas, o útero empurra ao pulmão e, portanto, há uma dificuldade ventilatória maior, por alterações hormonais que ocorrem também no 3º trimestre e por ligeiras alterações da própria imunidade. E por isso, quer a Organização Mundial de Saúde, quer a Direção-Geral de Saúde,
alerta que as grávidas no último trimestre devem respeitar escrupulosamente o distanciamento social e outras medidas de forma a prevenir a infecção. Por outro lado, a infecção do terceiro trimestre cria dúvidas também relativamente ao parto e, portanto, as meninas no terceiro trimestre têm mesmo que se proteger relativamente à infecção. Outro estudo que eu decidi falar aqui, porque tem sido muito divulgado pela comunicação social, é que as pessoas com infecção pelo vírus têm, mesmo as mais novas, maior risco de ter uma trombose, uma embolia ou um AVC. Será que isto poderá acontecer nas grávidas? Ora bem, qualquer grávida, mesmo uma grávida saudável, tem alterações ao nível da coagulação e está permanentemente num estado de hipercoagulabilidade. Faz parte da lógica biológica. O organismo prepara a grávida para que na altura do parto, quando potencialmente pode acontecer uma hemorragia potencial, tudo estar preparado para coagular. E, portanto, a grávida, mesmo por questões fisiológicas, está hipercoagulada. Portanto, se nós associarmos a hipercoagulação da gravidez a uma infecção pelo vírus, é natural que nessas grávidas possam ocorrer um risco aumentado de tromboembólise. Por outro lado, no estudo salientavam, e de forma muito engraçada, que a mobilidade reduzida e o confinamento e a manutenção no domicílio leva a um aumento de risco tromboembólico. Portanto, no terceiro trimestre permaneçam em casa, mas façam aquelas caminhadas que é importante manter um certo movimento. Outra preocupação que qualquer grávida tem é que efeitos é que este vírus tem no feto. E vamos começar pelo primeiro trimestre de gravidez. Na verdade, nós não temos evidência do aumento do número de abortos, mas este dado é muito baseado naquelas primeiras infecções de 2002 e 2012, porque ainda temos muito pouca evidência e poucos estudos publicados relativamente ao que acontece agora em 2020. No entanto, parece que não há evidências do aumento do número de abortos. Isto é importante porque muitas grávidas ou eventuais grávidas nos questionam, ou potenciais grávidas, se é seguro ou não engravidar nessa fase de pandemia ou se deve protelar a gravidez. As evidências e as sociedades científicas, mesmo as sociedades de reprodução medicamente assistidas, mostram que não há evidência, como não há evidência do número de abortos, as pessoas podem continuar a não protelar a gravidez. E relativamente à teratogenicidade, será que o vírus pode provocar malformações ao bebê, malformações intrauterinas? Até há pouco tempo era muito consensual e disse aparentemente não pode provocar alterações teratogénicas. No entanto, uma investigadora chinesa foi encontrar na placenta as tais células que são os receptores virais e que mostram que o vírus pode ser encontrado na placenta. Foi um achado único e, portanto, teremos que esperar mais estudos científicos relativamente à teratogenicidade, mas baseado nas outras duas epidemias com o coronavírus, aparentemente não há evidência que o vírus seja teratogénico. Outra preocupação é a transmissão vertical, isto é, a mulher ser infectada, o vírus passar para a placenta, ir para o cordão umbilical e infectar o bebê. Há dúvidas relativamente à transmissão vertical, como o Dr. Pedro depois vai falar um bocadinho também sobre isto. Alguns bebês já nasceram com testes positivos, mas pensa-se que terá que ser estudado, mas aparentemente pode ocorrer transmissão vertical nos estadios mais tardios, mas a maioria dos bebés que nasceram com testes positivos, naquele estudo que vem referido ali em baixo, das 527 grávidas internadas, 2,5% nasceram com teste positivo, não se sabe se o teste foi se foi uma infecção intrauterina, se foi uma contaminação pós-parto e pelas excreções maternas. Prematuridade. Aqui o Dr. Pedro também tem uma opinião, mas no estudo feito no Reino Unido, com aquelas 527 grávidas, verificou-se que ocorreram 27% de situações de parto pré-termo. Foi uma grande prematuridade, ou seja, foram bebês que nasceram depois das 34 semanas e não se sabe também se a prematuridade foi provocada por nós médicos fruto do agravamento da situação materna e, portanto, optou-se por provocar o parto, se foram grávidas que entraram espontaneamente em trabalho de parto.
Aqui acho que o Dr. Pedro queria também falar um bocadinho sobre o que é que ele acha da prematuridade. Do ponto de vista do recém-nascido, na realidade, as duas coisas as principais é que, em relação à transmissão, o problema não parece ser a transmissão vertical, não parece ser o bebê nascer já infectado, quando nasce já tem o vírus em circulação nele. Portanto, a questão, então, o nosso foco principal deve ser, depois do bebê nascer, tentarmos que o bebê não se infecte, nós não infectarmos aquele bebê, precavermos que esse bebê venha a ficar infectado, mas depois do nascimento, não por já ter nascido infectado, porque parece realmente, como a doutora Cristina disse, que é muito pouco provável, ou são muito poucos os bebés que nascem já infectados. E em relação à prematuridade, esse realmente é, para o bebê, talvez o maior risco. Embora esta prematuridade não tenha a ver com a ação do vírus sobre o bebê. O vírus não faz com que o bebê tenha que nascer prematuramente. Embora esta seja uma prematuridade, como foi dito, uma prematuridade tardia, ou seja, acima das 34 semanas. Não são muitos prematuros, não nascem muito antes de tempo, mas nascem algum tempo antes daquilo que deviam nascer. Nascem antes de tempo porquê? Porque pela ação do vírus na mãe faz com que o parto se desencadeie prematuramente ou tenha que ser feito o parto prematuramente àquela mãe, por exemplo, porque a mãe está com uma patologia respiratória, precisa de ser ventilado e o bebê também poderá começar a sofrer e, portanto, pelos dois terá que se desencadear o parto ou naturalmente ou artificialmente mais cedo do que aquilo que estava previsto. Claro que, sendo assim, do ponto de vista do bebê, depende do grau de prematuridade com que ele nascer, ou seja, do grau de imaturidade com que ele vier, quais serão a gravidade da situação com que o bebê vem. Se ele vier mais imaturo, se os seus pulmões estiverem mais imaturos, o bebê poderá ter que ter maior suporte em termos respiratórios. Se vier mais maduro, então terá menos necessidade de suporte. Mas isto não tem a ver com, não é o vírus que lhe está a provocar patologia respiratória ou outro tipo de patologia, não. É porque ele, como outras situações que provocam partos prematuros, ele nasceu imaturo e, portanto, nós temos que compensar a sua imaturidade com todos os cuidados inerentes de suporte ao funcionamento do bebê e à sua maturação depois fora do útero. Portanto, este é talvez o maior desafio para o bebê filho de uma grávida que é Covid positiva e que tem um parto prematuro qual é o grau de prematuridade com que este bebê vai nascer e, portanto, os cuidados que nós vamos ter que ter com este tipo de prematuridade. Em relação, se não for prematura, então a situação é completamente diferente. A estratégia vai ser que ele não se venha a infectar depois de nascer, porque parece que o grande risco para o bebê é mesmo a infecção após o nascimento e não in utero, antes de nascer. Porque relativamente ao parto, que há dúvidas que as grávidas têm, relativamente ao parto, se uma grávida infectada poderá ter um parto vaginal ou terá que fazer uma cesariana programada. A maioria dos estudos indicam, e as sociedades, que a infecção por SARS-CoV-2 não deve por si só condicionar a via de parto, portanto a indicação de via de parto deve ser secundada por razões obstétricas e não pela infecção. A analgesia epidural é e deve ser efetuada, porque a anestesia geral tem muito mais riscos. E relativamente à presença ou não de acompanhante, no Hospital dos Lusíadas é permitido um acompanhante. Infelizmente, a sua permanência na sala de partos exige um teste prévio negativo. Doutora Cristina, quando abro a janela da minha casa, tenho um outdoor gigante da Direção-Geral de Saúde a dizer que as grávidas não podem sair de casa porque fazem parte do grupo de risco. Qual é a sua opinião sobre isso? Filipa, na realidade tem razão. As grávidas em quase todas as patologias infecciosas são englobadas nos grupos de alto risco. Embora, como já
tive a oportunidade de dizer, a maioria dos estudos indica que a maioria das grávidas não tem um risco de ser um risco maior de apanhar a infecção do que uma mulher não grávida. Mas perante o desconhecimento e por uma questão de precaução, a grávida é aconselhada a ser englobada no grupo de risco. Por outro lado, eu acho que a decisão de englobar as grávidas no grupo de risco tem a ver com a gravidade ou a severidade da doença, que pode, na realidade, ser maior no terceiro trimestre. Mas parece-me ser a única, porque em quase todas as situações, por questão de cautela, engloba-se as grávidas em grupo de risco. Outra questão que eu lhe queria colocar era relativamente à transmissão vertical, se realmente existe ou não a possibilidade do vírus ser transmitido da mãe para o bebê ainda dentro do útero. Relativamente à transmissão vertical, sabe-se muito pouco, os estudos são muito limitados e a hipótese de haver transmissão vertical colocou-se perante a presença de 2 bebês que nasceram com o teste positivo e com a presença de umas imunoglobulinas que são umas IgM. Estas IgM são imunoglobulinas que são produzidas pelo feto durante a vida intrauterina e, portanto, pôs-se a hipótese que aquelas imunoglobulinas tivessem aparecido como resposta a uma eventual transmissão vertical. No entanto, 2 casos é muito raro, é um número muito reduzido e parece que a transmissão vertical, mesmo que ocorra, será uma situação relativamente rara e que terá que ser estudada e comprovada por outros estudos. Doutora Cristina, mesmo se formos testadas 48 horas antes do parto para possibilitar eventualmente o acompanhante durante o internamento e o parto, temos que ter sempre máscara colocada? Sei que a utilização de máscaras para as grávidas é condicionante e é desagradável e até incomodativo. No entanto, determinou-se no Hospital dos Lusíadas que todo o pessoal médico auxiliar e os próprios utentes terão que usar máscara. Esta decisão teve como base 2 aspectos. Primeiro, uma grávida, mesmo que tenha um teste negativo, nada nos garante que não seja um falso negativo. Aparentemente negativo é negativo, mas por uma questão de precaução deve continuar a usar máscara. Por outro lado, a máscara, o facto de toda a gente usar máscara é uma dupla proteção, porque mesmo que a grávida seja negativa, poderá haver profissionais de saúde eventualmente contaminados sem saber e a utilização de máscara por 2 pessoas vai reduzir o risco de contágio e, portanto, eu sei que é desconfortável, mas sim, a máscara só é permitido retirar por 1 minuto para a fotografia depois do bebê nascer. Gostava de colocar só uma questão quanto às grávidas infectadas, não no momento do parto, mas sim durante a gravidez. Se formos infectadas durante a gravidez, é possível fazermos o tratamento necessário ou que está a ser agora usado na maioria dos casos? Todas as grávidas podem fazer essa medicação comum? Sara, relativamente a uma grávida que tenha a doença, e reparem que pode haver muitas grávidas doentes e a maioria delas ou são assintomáticas ou têm uma manifestação muito fruste da infecção, com sintomatologia pouco grave. No entanto, se for necessário, podemos tratar a grávida com as drogas com que tratamos o resto da população. Aliás, muita da medicação utilizada para tratar o vírus já é utilizada para outras patologias médicas em situação de gravidez. Portanto, perante uma infecção, os recursos utilizados são os mesmos, sem risco adicional para o feto. Vamos imaginar que é o dia D, a dia da chegada. Estou em trabalho de parto, chego ao hospital com o meu acompanhante. Qual é que é o procedimento? Seremos os 2 testados? Onde é que vamos aguardar até à saída do teste? Sim, Sara, imagino que entre em trabalho de parto hoje não, porque é cedo, só tem 32 semanas, mas às 35 semanas, de uma forma não planeada. Aliás, é uma condicionante que esta infecção está a trazer às grávidas, é que entrar em trabalho de parto espontâneo muitas vezes condiciona a não existência de um teste prévio. Perante a não existência de um teste prévio, a grávida é internada
tal como o marido, vamos supor que nenhum de vocês tem testes e estão em trabalho de parto, e é permitido ao marido ficar consigo no quarto. Quase todo o trabalho de parto se faz no quarto, e a única restrição é que o período expulsivo terá que ser feito na sala de partos, e aí o marido não poderá assistir enquanto não tiver o resultado. Estamos a tentar ser cada vez mais céleres nos resultados do teste para minimizar este aspecto. A única coisa que eu gostaria de lhe assegurar é que é um constrangimento para vocês, mas para nós, pessoal de saúde, que lutamos anos para que a mulher tivesse direito a um acompanhante, também é uma situação triste e constrangedora. E, portanto, toda a equipe se galvaniza e tentamos fazer um FaceTime e tentamos proporcionar àquela grávida que está isolada colmatar do ponto de vista afetivo a ausência do marido. Eu sei que não é a mesma coisa, mas olha, são as restrições do bichinho. Falando do caso de um parto, de um teste positivo, Covid. O trabalho de parto não é possível fazê-lo com ninguém, teremos de estar sozinhas. Isto é uma pergunta. No momento expulsivo, é possível manter o contacto pele a pele, que tantas vezes, e sabemos que hoje que é muito importante esse contacto. Amamentação. É possível amamentar o meu bebê. Há alguns cuidados que devia serem tomados nesse processo de amamentação. É possível fazer o alojamento conjunto, ou seja, eu permanecer com o meu bebê no quarto depois do parto. É possível a visita do pai ou do acompanhante nessa altura, ou somos mesmo isoladas dos nossos bebés? Ao nascer, uma mãe Covid positivo, quando o bebê nasce, o que nós devemos fazer é tentar que a mãe possa ter o contacto normal com o bebê e o bebê o contacto normal com a mãe, mas evitarmos que ao mesmo tempo haja contacto com o vírus, ou seja, evitar que a mãe transmita o vírus quando está a contactar com o bebê, sem que isso faça com que ela não tenha as práticas normais e aquelas que são as melhores para o bebê. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de o contacto pele a pele. O contacto pele a pele pode perfeitamente ser feito desde que a mãe use máscara, porque nós sabemos que o vírus é transmitido pela via respiratória e, eventualmente, pelo contacto com superfícies para onde o vírus foi enviado pela parte respiratória. Se a mãe estiver com máscara e se a superfície onde o bebê for fazer o contacto pele a pele também for limpa e higienizada, basta ser com água e sabão, porque nós sabemos que este vírus até é bastante fácil de inativar com água e sabão ou com uma solução alcoólica, a mãe pode perfeitamente fazer o contacto pele a pele. Ela põe a máscara e a zona onde o bebê vai contactar, o bebê contacta em cima dela, só que primeiro foi higienizada. Em relação ao aleitamento, é exatamente a mesma coisa. A mãe, se assim o desejar, como nós também preconizamos e gostaríamos que acontecesse em todos os casos, deve amamentar logo desde a primeira hora. E então, mas tendo exatamente o mesmo tipo de cuidados. O que a mãe quer é contactar com o bebê, mas não lhe transmitir o vírus, mesmo que sendo ela positiva ou tendo ela a dúvida, porque ainda não sabe o teste. Então, deve usar a máscara, deve desinfetar, deve higienizar o peito, higienizar a mama e depois pôr o bebê à mama, e o bebê pode amamentar desde a primeira hora e continuar a ser amamentado assim. Se a mãe não desejar fazer assim, tiver algum grau de receio e preferir então retirar o leite, não na primeira hora, mas nas primeiras horas e depois sucessivamente, retirar o leite com bomba e oferecer depois o leite ao bebê com o biberon, é também uma opção. Em relação ao alojamento também conjunto do bebê, à separação depois do bebê da mãe ou ao alojamento conjunto, ou seja, o bebê da mãe grávida, da mãe Covid positiva, da mãe infectada, juntamente no mesmo quarto, ele é perfeitamente possível, desde que, mais uma vez, ela
use a etiqueta respiratória, use a máscara para não evitar a transmissão pela via respiratória ou pela via aérea do vírus para o bebê, e que, quando for tratar o bebê, também higienize as mãos, eventualmente use luvas, ou eventualmente que peça também ajuda aos técnicos, aos enfermeiros, aos médicos que estão também a cuidar do bebê e podem repartir os cuidados ao bebê, mas o bebê pode permanecer e deve permanecer em alojamento conjunto, se for esse também a vontade da mãe. Claro que isto implica o quê? O que isto implica, sobretudo, é uma preparação prévia, uma conversa prévia, uma desmistificação prévia, inclusivamente, do problema. Nós percebermos bem o que é que está em causa. Aqui o que está em causa é nós querermos ao máximo o contacto da mãe e do bebê, a saudável interação da mãe, quer emocional, quer biológica, quer psicológica da mãe e do bebê, ao máximo, mas queremos ao mínimo o contacto do vírus da mãe para o bebê. É isto que nós queremos, e isso é possível, desde que a mãe use, e a mãe, para o seu bebê, está motivadíssima, provavelmente, para evitar ter o máximo de precaução na sua interação com o bebê e, portanto, usar máscara, usar as medidas de higienização das mãos, higienização das superfícies do corpo dela que vão contactar diretamente com o bebê, e assim vai conseguir proteger e pode estar perfeitamente no quarto com o bebê. É uma conversa que temos que fazer previamente. Ela vai nos dizer se sente também à vontade para se comprometer com este tipo de atitude e de precaução, e se assim for, e se for também a opinião dela, então não haverá de certeza que vai correr tudo bem. Como nota final, e tentando ver o copo um bocadinho cheio, em vez de ser meio cheio ou vazio, algumas grávidas reportam que têm notado algumas vantagens relativamente a estarem grávidas nessa altura. Relativamente ao isolamento social, evita-se toques desagradáveis, evita-se comentários também muito pouco agradáveis, a depilação também deixa de ser uma preocupação, e algo que eu não encontrei, mas que quase todas as grávidas reportam como um aspecto muito positivo, é limitar as visitas no pós-parto. Como equipe do Hospital dos Lusíadas de Obstetrícia, gostaria de dizer a todas as grávidas que o nosso objetivo principal é manter um parto humanizado e seguro. E, portanto, independentemente da mulher ser Covid positivo ou de ter a doença ou não ter a doença, o que nós queremos são mamãs felizes, com partos como idealizaram e terão, com certeza, e com a segurança necessária para o resultado final ser uma mãe saudável e um bebê também saudável.